Estes são os segredos das fotos carregadas de espontaneidade de Flávio Dam. Para ele, fotografar é usurpar e garimpar do real momentos únicos do cotidiano humano. No mundo da fotografia de hoje, Flávio Dam apresenta sua obra marcada de cenas inusitadas do cotidiano. Isso aqui é um lugar de Niterói, chamado Ponta da Areia, mais precisamente Portugal Pequeno. Início do século XIX, vieram para cá pescadores portugueses, se instalaram aqui e faziam sua pesca na Baía de Guanabara, nas cercanias. Quando nós falamos sobre fotografar Portugal Pequeno, eu comecei a rezar para não ter sol, porque o sol, esse sol tropical, esse sol do subtrópico onde nós moramos, onde nós vivemos, e o Brasil inteiro é um país tropical, ele é aparente para o amador, ele é magnífico, porque o amador diz, vou fotografar porque tem sol. Para nós, para mim, o sol é prejudicial, ele é excessivo, ele cria uma profundidade de foco muito grande, ele inclui na fotografia coisas que você não queria que aparecessem, ele te dá uma sombra muito marcada, as pessoas perdem a naturalidade, as pessoas se escondem nas sombras, fecham os olhos. Eu não estou fotografando retrato, mas é uma tônica. Então a fotografia nesse clima, nessa luz, que é uma luz europeia, isso é uma raridade no Rio de Janeiro e para mim é a luz ideal. Eu estou usando uma câmera 35mm, Nikon 2020, que tem uma lente zoom que vai de 35mm, grande angular, até 80mm, que não chega a ser tele, é uma meia tele muito modesta. Então isso te permite fotografar com uma adequação com a visualização do olho humano. E agora, por outro lado, como eu praticamente faço todas as minhas fotografias com a lente 50mm, ela é outro desafio, porque eu fotografo da forma mais discreta. Como você sabe, eu não poso os meus motivos. Aliás, eu digo já que eu não fotografo, eu não falo com os meus fotografados, nem antes, nem durante, nem depois. Primeira surpresa para mim, quando eu vejo que aquilo ali é um motivo para ser fotografado. Para eles não chega a ser uma surpresa, porque eles nunca tomam conhecimento. Se tomarem conhecimento, se me olharem, se descobrirem, a fotografia morre ali, eu nem gasto o filme. Então, eu uso a lente 50mm, que é uma lente normal, que me obriga a chegar muito perto do motivo. Olha o jeito aqueles dois ali sentados, conversando. Bom, eu nasci fotograficamente em preto e branco, porque a cor, na verdade, não existia quando em 46 eu fiz as primeiras fotografias profissionais. A fotografia em preto e branco ela é um desafio, ela é artesanal desde o seu primeiro momento, desde a composição, e aí é que começa o desafio. É você fazer uma fotografia bem composta, uma fotografia bonita, uma fotografia com bom conteúdo, para mim, conteúdo humano, que é fundamental, mesmo que não seja a fotografia de conteúdo humano, o grafismo, a fotografia documental, ela em preto e branco, ela te exige muito mais. Que a fotografia colorida,
toda ela é bonita, porque o vermelho, o laranja, o amarelo, eles estando certos na cópia, as pessoas se encantam. Ela é um pouco infantil, fácil de fazer e fácil de ver. Ela não exige um requinte maior de composição. O preto e branco, e no formato que eu trabalho, que eu opero, que é o formato 35, é o formato retangular, ele é um formato muito crítico. E eu não corto fotografia depois, eu corto no visor. Não vai posar. Aqui tem que ter paciência, tem que esperar, de repente uma garça dessas... Ó, pronto, olha aí, deu sorte, cara. Essas garças são muito femininas, né? São esguias, né? São muito femininas. Aqui dá uma composição linda, olha lá. Dos dois eu peguei o de cá, peguei aquele de lá, esses dois barcos, esse do meio e aquela garça lá. E o fundo eu cortei aquela parte de cima, quer dizer, depois você vai ver a foto, a composição que dá. Esse exercício que você faz dentro do visor. Aí você vai trabalhando, puxa um pouquinho, aí o zoom ajuda um pouco. Aí o 35 fica um pouco distante, mas o zoom te dá, é o máximo que você deve se permitir, é realmente uma lente, nunca uma tele, que a tele é covardia. Ah, claro, é necessária para jornalismo, você vai fazer reportagem, futebol, esse acontecimento. Aí realmente eu trabalhei de tele, cobri lá em Canaveral o lançamento do satélite americano e fiz de tele, eu usei tele durante... Hoje eu não uso mais porque eu quero fotografar perto, quer dizer, eu quero chegar perto das pessoas, quero sentir cheiro de gente. Fotografia tem que ter cheiro de gente. A minha fotografia tem cheiro de gente. Olha aí, olha que bonito, olha que fotografia. Que composição que dá aqui. Alguns fotógrafos destacam-se pela criatividade artística, outros pela presença de espírito e faro para captar o momento decisivo de um fato histórico, e mesmo de um sentimento pessoal e intransferível. Há ainda aqueles que se sobressaem pela técnica apurada. Flávio Dam possui todas essas virtudes. Mas o que o faz representante de uma linhagem tradicional no mundo da fotografia, a dos fotógrafos humanistas, é o fato de que, para ele, uma foto deve ter emoção, compaixão e capacidade de celebrar a vida. Para Flávio Dam, o homem sempre é o grande parâmetro, a boa medida. Tá fazendo filé, né? A obra do fotógrafo traduz sua perseverança e humildade frente ao real. Sensibilidade com o objeto, paisagem e pessoa fotografada. Nada de fotos produzidas. No próximo bloco, vamos conhecer parte do conjunto da obra editada de Flávio Dam. Os bastidores das filmagens de Aqui estão 8 dos 11 livros que eu publiquei, que eu ilustrei ao longo da minha atividade editorial, fotográfica editorial. São livros que, vamos começar pelo Bahia de Todos os Santos. Essa é uma edição comercial de um livro que eu ilustrei por encomenda, pedido do Jorge Amado, em 1960, e que consta de algumas ilustrações, claro, fotográficas. Posteriormente, 6 anos depois, fizemos o Bahia Boa Terra Bahia, que hoje é uma edição esgotada. O Bahia Boa Terra Bahia é feito impresso em papel alemão,
capa dura. Eu levei 5 meses fotografando, fiz 12.000 fotografias em preto e branco. Ele tem 20 desenhos de Caribé e 220 fotografias minhas. Uma característica muito especial desse livro é que ele contraria o princípio do livro normal, que é o livro em que o escritor escreve e o ilustrador ilustra. No caso, eu fotografaria o livro baseado num roteiro oriundo do texto do Jorge. O Jorge tinha viajado para participar do aniversário da Revolução Soviética, e então eu fiquei na Bahia fotografando, o Caribé desenhando, e ao final dos 5 meses nós paginamos o livro, e quando o Jorge chegou da Europa, nós entregamos para ele a boneca, que se chama boneca pronta, com os espaços, para ele então fazer uma descrição ao longo da parte ilustrativa, a parte ilustrada. E nesse livro existem algumas características muito especiais, como é a realização dessa foto de uma cena que nunca tinha sido fotografada anteriormente, que é uma descida de espírito. É uma festa que se realiza no dia 18 de setembro, na Praia das Amoreiras, em Itaparica. É uma cena exclusivíssima de candomblé. O outro livro é o Cândido Pintor Portinari. Este livro ele foi publicado em 1972, no ano em que Portinari completou 10 anos de morto. E ele reúne fotografias inéditas, algumas fotografias inéditas, que eu fiz mais de 600 fotografias, durante os últimos 2 anos de vida de Cândido Portinari, onde ele aparece na véspera do nascimento da neta, ele pintando a balança que seria utilizada a partir dali para pesar o bebê, acompanhar o crescimento. Aqui já a neta espertinha no colo, ele não muito ajeitado, e esse livro mostra as mãos do operário, e é muito curioso que Portinari tinha uma frase que ele dizia: "Você sabe que as mãos também enxergam?" É um texto meu e tem cerca de 40 fotografias. Flávio Dan, um fotógrafo. Utilizei uma foto feita em Brasília, fiz até um achado aqui, eu mesmo layoutei, fiz um achado em que a capa tem a repetição da fotografia. Foi um livro patrocinado por uma grande companhia de navegação, e nele eu mostro 50 fotografias sem título, apenas a indicação da cidade, do local onde ela foi feita. Essa foto, até abrir nessa página, é muito curiosa. Na Praça Camões, em Lisboa, eu vi essa parede pintada com essa figura, um homem andando, correndo atrás de um guarda-chuva com a pasta na mão. Eu achei curiosa a parede e tenho o hábito de, em lugares como esse, parar para esperar o que pode acontecer. E aconteceu. Durante alguns minutos eu fotografei, fiz 8, 10, 12 fotografias, e uma delas é exatamente de um cidadão que tem a mesma indumentária, o sapato absolutamente igual, o chapéu, o guarda-chuva, ele tem um guarda-chuva no braço e desse aqui o guarda-chuva está voando. Então é uma fotografia que eu até já tive alguns incômodos com ela, porque as pessoas com essa coisa da tecnologia me perguntaram se ela era uma foto produzida. Não, claro que eu não faço isso, jamais fiz, jamais farei. É uma fotografia absolutamente inédita em termos de sorte, que é esse fator que a gente carrega e que nos permite fazer coisas muito, muito curiosas. Um outro livro, que é o mais recente, é o único que não está esgotado, que é o Outras Fotos. Esse livro eu repeti a capa, que é uma foto feita na entrada do metrô de Paris. Eu passei e vi esse namorado despedindo da namorada, na entrada do metrô. Da namorada você, na verdade, só se apercebe das perninhas dela
coberta totalmente pelo namorado. Essa foto é muito curiosa. Eu estava esperando um avião no aeroporto Santos Dumont e vi essa cena. Levantei os olhos e havia um cidadão lendo uma revista e, curiosamente, há essa coincidência, esse achado que o fotógrafo gosta muito dessas surpresas que surgem. Eu estou entregando a uma editora um 12º livro, que eu chamei de Flávio Dan, Preto no Branco. É um livro que eu faço comentários sobre vários tipos de fotografia que eu pratico. Eu também faço retrato de pessoas na rua. Então eu digo, o meu procedimento ao fazer fotografia de grafismo, que é um direito que eu tenho de fazer fotografia até de teia de aranha. E no momento eu trabalho na paginação de um livro, 40 anos sem Portinari, 40 fotos com Portinari. Em mais de 50 anos de profissão, Flávio Dan produziu cerca de 60 mil negativos catalogados. Um acervo inestimável da fotografia brasileira contemporânea. No próximo bloco, ele relembra alguns dos grandes momentos de sua carreira de fotojornalista. E fala do workshop da exposição fotográfica em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, que realizou com o apoio do Sesc local. A delicadeza e simplicidade do equipamento usado pelo fotógrafo. Sua inclinação pelo simples e pelas situações corriqueiras da condição humana. A opção pelo preto e branco e pela luz ambiente. E o profundo respeito ao objeto fotografado imprimem na obra de Flávio Dan um sentimento ético e estético únicos no cenário atual da fotografia brasileira. Quando me perguntam qual é a melhor escola de fotografia, eu digo, é a pintura. São os mestres da pintura, são os impressionistas, são os pós-impressionistas que compuseram e que fizeram luz. Você examina a obra dos mestres impressionistas e você descobre uma luz realmente, aquela luz que você quer. Cortar é muito fácil. Você faz uma foto quadrada, com formato 6x6 e transforma a foto numa foto horizontal ou vertical. É um direito que você tem. Agora, é um direito material. Para mim, não é um direito moral. Eu faço a fotografia pelo visor, não é pretensão, absolutamente. É uma prática, é já uma soma de experiência. Então, a fotografia tem uma dualidade, ela tem dois momentos. É o momento do fotógrafo e é o momento de quem vê a fotografia. O lugar, a hora, a pauta e o contexto do ato de fotografar quase sempre são indicados e pré-definidos para o fotojornalista. Mas dentro deste espaço jornalístico, Flávio Dan construiu uma obra paralela. Quando saía para fazer suas reportagens, ele sempre carregava uma câmera alternativa, com a qual produzia fotos, imprimindo nelas um olhar não jornalístico, mas sim essencialmente poético. Na trajetória de Flávio Dan, o fotojornalismo e a fotografia autoral sempre beberam da mesma fonte, as tramas do cotidiano, o aqui e o agora. Não existe nenhuma fotografia de acidente, não há nenhuma foto dramática de ninguém morrendo, nem ninguém pedindo esmola, não existe isso. Existe o mundo, as pessoas namorando, as pessoas vivendo, as pessoas nos seus lugares onde nasceram, onde vivem, onde moram e tendo o seu dia a dia. Então, essa fotografia, esse workshop é exatamente previsto e pretendido e sugerido para vocês de que ele seja tirado dessa convivência com gente. Eu vejo a fotografia como a mais democrática das artes. Qualquer pessoa pratica fotografia, bem ou mal, o amador, a maquininha com a câmerazinha, mas ele está praticando aquela necessidade de preservar, seja no churrasco de domingo, na solenidade, na tragédia, e a imagem, ela acompanha o homem nas suas necessidades. A foto das freiras já era uma coisa curiosa. Estavam posando para um padre. E aí eu me interpus entre o padre e elas. O padre ficou meio furioso e tal. E nisso entrou aquela criança. É um instante, é um momento decisivo, que um segundo antes não havia e um segundo depois não existe de novo.
A agilidade e a discrição são elementos fundamentais para que a arte de Flávio Dam se realize plenamente. O risco da fotografia não produzida é compensado pelo vigor e espontaneidade que os personagens de suas fotos alcançam. Sua obra é um ato de fé na realidade. É a memória do agora. Traduz a beleza intrínseca às paisagens, coisas e pessoas. Enriquece o mundo da fotografia. A câmera fotográfica, a digital de hoje, vai ser daqui a um ano obsoleta. Agora, vai surgir daqui a um ano uma câmera digital com um computador muito mais moderno do que hoje, que vai responder a perguntas técnicas inimagináveis. Qualquer que seja o avanço tecnológico, sempre vai ser necessário um fotógrafo com um olho atrás do visor. Ela pode ser, daqui a 50 anos, a máquina fotográfica mais sofisticada, ela não vai operar sozinha, ela não vai identificar o motivo sozinha, se não houver atrás do visor um olho de fotógrafo. Só isso.